Olá, alunos da disciplina de Projeto Estrutural da turma M13. Neste vídeo nós veremos um exemplo do dimensionamento e detalhamento de uma viga, verificando tanto o esforço de flexão para determinar a armadura longitudinal, quanto para o esforço cortante, o cisalhamento, para determinar os estribos. Um exemplo completo do dimensionamento e detalhamento de uma viga. É o último exemplo desse tipo de elemento. No próximo semestre nós veremos como que é feito o dimensionamento e detalhamento de lajes, vigas e pilares. No exemplo, nós temos uma viga com 4 apoios, com uma carga distribuída, sendo que essa carga distribuída tem valores diferentes para cada vão, e também uma carga concentrada no primeiro vão, FCK de 30, cobrimento de 2,5. Para realizar o cálculo dessa viga, eu preciso determinar o diagrama de momento fletor e também de esforço cortante. Vou começar fazendo o detalhamento à flexão desta viga. Para isso eu preciso do diagrama de momento. Ele foi obtido através de um programa, o F2, que eu vou estar ensinando na próxima semana. Os momentos positivos são de 59,1, 37,3 e 37,9. Já os momentos negativos, no segundo apoio 79,5 e no terceiro 70,9. Para cada momento, eu preciso determinar a área de aço para ser inserida de acordo com o momento fletor. Como não foi fornecidas as dimensões dessa viga, eu preciso realizar o pré-dimensionamento dela. Porém, a viga tem um vão de 4,5, outro de 6, outro de 5. Então, eu poderia colocar essa viga com alturas variáveis, de acordo com o vão eu determino a altura, ou, que é mais usual, que é o que foi realizado aqui, é você pegar o maior vão e adotar essa altura para todos os vãos. Então, nessa viga, o maior é 6, dividido por 10, que é o nosso pré-dimensionamento, 60 centímetros seria a altura da viga. Vou adotar a largura de 14, e aí eu determino o valor de D, seria o H menos metade do diâmetro, meio, menos 2,5, que é o cobrimento, 57. Então, realizei o pré-dimensionamento para essa viga. Continuando, eu preciso agora determinar as áreas de aço de acordo com os momentos. Vou utilizar o método da tabela, onde eu vou precisar determinar o KC, que é o coeficiente que me auxilia no cálculo da área de aço. Esse KC eu preciso encontrar para cada valor de momento fletor. A fórmula é B, que é 0,14, vezes D, 57 ao quadrado, dividido por MD, que vai ser o meu MK vezes 1,4. Então, para cada valor de MK, eu vou ter um coeficiente KC diferente, que foi os determinados aqui. Eu procuro nessa tabela, na coluna correspondente ao FCK, vou procurar o valor de KC. Então, para o momento positivo, todos os três deu no domínio 2 e o KS 0,024. Já para a armadura negativa, também ficou no domínio 2 e o KS 0,025. Então, com o valor de KS e o valor do momento que eu tenho, eu consigo determinar a área de aço correspondente, multiplicando KS vezes MD dividido por D, que foi o que foi feito aqui. Todas estão no domínio 2, os valores de KS e os valores da área de aço para cada momento correspondente. Eu preciso verificar se esses valores estão acima da armadura mínima. Então, determinei a armadura mínima, 0,15 vezes 14 vezes 16, deu 1,26. Esse 0,15 determinado através dessa tabela, para o FCK 30, o valor 0,15%. Todas as armaduras calculadas deram um valor acima de 1,26, então vai ser adotado o que foi calculado. Já a armadura máxima é um valor fixo, 0,04, vezes B vezes H, 33,6. Então, nenhuma armadura chegou próximo desse valor. São as que serão adotadas. Agora, de acordo com a área de aço que foi determinada, eu preciso escolher um diâmetro e uma quantidade
que vai me fornecer uma área de aço no mínimo igual a este valor. Então, tem uma tabela que me ajuda a determinar, tem a área de aço de cada bitola. Por exemplo, na minha área de aço 1, 3,48 é o valor de que eu preciso, centímetros quadrados. Se eu escolher uma bitola de 10, eu vou precisar aqui de 4, vou ter a opção de 4 centímetros quadrados, que são 5 barras. Porém, eu posso escolher aqui o diâmetro de meia, que vai me dar uma área de aço um pouco menor, mas acima da que eu preciso. Então, 3 diâmetros de meia é o que eu vou escolher para minha primeira área de aço. Já a segunda, 2,20, escolhi diâmetro de 10, que eu tenho aqui 3 barras, vai me dar 2,4 centímetros quadrados. A terceira é bem próxima, eu vou usar a mesma solução. Já para o negativo, 4,88, eu posso utilizar também diâmetro de meia, porém 4 barras, que vai me dar uma área de aço de 5 centímetros quadrados. Vou utilizar para os dois momentos negativos. Eu poderia usar outros diâmetros com quantidades diferentes, então tem várias soluções para esse problema. Eu preciso agora determinar, depois que eu encontrei o diâmetro e a quantidade, o comprimento. Para a área de aço positiva, como eu falei nos exemplos anteriores, eu vou adotar o comprimento total de um vão até o outro. Já o negativo a gente adota de acordo com o diagrama mais o comprimento de ancoragem. Então, preciso determinar o comprimento de ancoragem para minha área de aço negativa. As duas, eu adotei um diâmetro de 12,5, o FCK é 30, então, de acordo com esses dois valores, eu consigo determinar o comprimento de ancoragem. Eu vou na coluna do FCK 30, 100 dobras, o diâmetro 12,5, a armadura negativa sempre está na região de má aderência, o concreto não está bem confinado, então eu encontro um valor aqui de 60 centímetros, que é o meu LB, comprimento de ancoragem. Com esse valor, eu preciso verificar no diagrama qual que é a largura onde está sendo aplicado o momento negativo na viga. Eu tenho esse valor de 2,48 para o segundo apoio e 2,50 para o terceiro. Então, vou determinar o comprimento da área de aço negativa, vai ser o comprimento do diagrama, mais 2 vezes AL, mais 2 vezes LB. AL é o 0,5 vezes D, D é 57, então AL é 28,5. O comprimento vai ser o comprimento que eu encontrei no gráfico, mais 2 vezes LB, mais 2AL, que para a primeira área de aço negativa do segundo apoio, deu um valor de 4,25, já para o terceiro, 4,27, uma diferença bem pequena. Então, com esses valores, eu já consigo realizar o detalhamento, o desenho das armaduras de flexão. As armaduras positivas, eu coloco a quantidade, o diâmetro e o comprimento, que é de um vão até o outro. Então, 3 diâmetros de meio, para o segundo e para o terceiro, 3 diâmetros de 10, são os valores que encontramos. Já para a armadura negativa, 4 diâmetros de meia, comprimento aqui de 4,25 e para o segundo, 4,27. Se realizar aquela conta para verificar o espaçamento entre as barras, não vai conseguir colocar 4 barras de meia em uma camada. Por isso que tem aqui escrito 1 diâmetro na segunda camada, que seria essa barra aqui, que veio para a segunda camada, para esse espaçamento livre entre as barras ser de no mínimo 2 centímetros. Então, aqui está determinado o detalhamento da nossa armadura longitudinal. A próxima etapa é fazer esse detalhamento da nossa armadura de cisalhamento. Eu preciso determinar os valores do esforço cortante. Para isso, foi encontrado aqui o diagrama de esforço cortante, como é realizado em isostática. Então, para cada vão, eu vou pegar o valor do maior esforço cortante que está atuando. Então, ele varia de 49,6, 9,6, menos 30, depois menos 80,4.
o esforço cortante a gente pega o maior valor em módulo. Então, para o primeiro vão, o maior valor em módulo é 80,4. Para o segundo trecho, eu tenho um maior valor de 76,4 e, por último, 69,2. De acordo com esses valores do esforço cortante característico, eu vou determinar o diâmetro e o espaçamento dos meus estribos. Primeiro eu verifico o esforço cortante resistente, que é o meu VRD2. O D nós já determinamos, 57. Alfa V2 varia de acordo com o FCK, de 30 dá um valor de 0,88. Então, pela fórmula, eu tenho aqui que o meu VRD2 vai ser 0,27 vezes 0,88 vezes FCD, que é 30.000 sobre 1,4. É o meu FCK dividido por 1,4. Vezes B vezes D, 0,14 vezes 0,57. Então, o meu esforço cortante resistente é 406,3. Já o esforço cortante solicitante, ele varia de acordo com o trecho. É o meu esforço cortante que eu encontrei no gráfico, que é o característico, vezes 1,4. Para o primeiro, 112,5. Para o segundo, 107. Para o terceiro, 96,9. Todos os três são menores do que o resistente, então está ok. Eu posso passar a determinar a minha armadura transversal, a armadura do cisalhamento. Para isso eu determino o VC, que varia de acordo com o FCK, e aí eu vou encontrar a área de aço, que varia de acordo com o esforço cortante solicitante. Para o primeiro trecho, 112,5, eu determino a área de aço de 1,93, substituindo os valores aqui na fórmula. Para o segundo trecho, um pouquinho menor, 1,71, e para o terceiro trecho, 1,23. Eu preciso verificar se essa área é maior do que a armadura mínima. Se não for, eu adoto a armadura mínima. A armadura mínima é uma só, que varia de acordo com essa tabela. Para FCK30, se é 50, eu tenho o valor de 0,1159, multiplico pelo B, eu tenho uma área de aço mínima de 1,62. Quando nós determinamos a área de aço do terceiro trecho é menor do que a mínima, então para esse trecho eu adoto a área de aço mínima apenas nesse terceiro trecho. Nos outros trechos são as áreas de aço que nós calculamos. Então eu preciso encontrar na tabela agora o diâmetro e o espaçamento. Sempre procuro começar com o diâmetro menor, que é mais fácil de dobrar. Então, para o diâmetro de 5, o espaçamento, eu falei que usualmente é adotado de 10 a 20. Então, aqui, o menor valor da área de aço, que seria 5 o diâmetro, e o espaçamento de 20, já me dá 2 centímetros quadrados, que atende para os três trechos aqui. Se eu quisesse adotar o valor exato, então seria diâmetro de 5 a cada 20 para o primeiro. Para o segundo, eu já poderia adotar um espaçamento de 23, mas não é muito usual utilizar um espaçamento maior do que 20. Então vamos adotar aqui como solução diâmetro de 5 a cada 20 para todos os 3 trechos da nossa viga. Agora, para realizar o detalhamento, eu vou colocar o diâmetro e o espaçamento nos trechos da viga. No caso, os 3 foi diâmetro de 5 a cada 20. Para encontrar a quantidade, eu vou dividir o vão, que seria 4,5, 450 centímetros, dividido pelo espaçamento de 20. Então, eu encontrei aqui 23. No caso do segundo trecho, 600, dividido por 20, eu encontrei 30. Então, preciso de 30 estribos, colocado a cada 20 centímetros, para eu preencher todo esse trecho de 6 metros. Eu coloco um corte em um dos trechos e indico qual que é o detalhamento do estribo.
Eu vou colocar a quantidade total, somando os três trechos, 30 mais 25 mais 23, então 78, diâmetro de 5, e o comprimento do estribo, no caso 55, que seria a altura da viga 60 menos 2,5, que é o comprimento de cada lado, e a largura de 9. Somando, eu vou encontrar 128, colocando também 8 mais 8, que seria essas dobras para fazer o fechamento do meu estribo. Então aqui está indicado os meus estribos e a minha armadura longitudinal de flexão. Para finalizar, tem alguns trechos que eu não tenho armadura negativa, porque eu não tenho um momento negativo. Mas sem essa armadura negativa, eu não consigo amarrar o meu estribo, a viga não teria como ser executada. Então, eu tenho uma armadura complementar que nós utilizamos o diâmetro de 5, que é o menor diâmetro que nós utilizamos em concreto armado, e colocamos onde eu não tenho a minha armadura negativa, dando um transpasse aqui de 10 centímetros, completando aqui todos os espaços onde eu não tinha armadura negativa. N1, N2, N3, esses são nomenclaturas para barra. Quando você comprar uma armadura para uma obra, ela vai vir com a etiqueta V1N3. Então você sabe que está indicando a barra de aço do terceiro trecho aqui. O N8 seria a armadura complementar do último trecho. Então é só para ficar mais fácil a identificação. Então esse é o nosso desenho final de detalhamento de uma viga de concreto armado. Nessa semana tem uma tarefa para ser realizada, que é exatamente realizar esse detalhamento de uma viga. Bom estudo para todos.